Olá, eu sou a Catiuxa Koga, da clínica Koga Hipnose. Sou hipnoterapeuta e sou psicanalista. Estamos começando agora o podcast Koga TV e eu estou trazendo aqui hoje a doutora Ana Bernal, que é minha amiga e uma excelente profissional. E vamos abordar um tema muito importante aqui hoje, que é reconhecendo o limite do amor, caminhos para o recomeço e o autocuidado. Doutora Ana, gostaria que você se apresentasse e principalmente apresentasse o grupo O Limite do Amor. Kátia, é uma honra estar aqui contigo, não só pelo teu profissionalismo que é reconhecido, mas pela grande amizade e o carinho que a gente tem uma pela outra. Sobre a minha carreira, eu sou advogada. Antes de advogada, eu sou mãe, sou portuguesa e especialista em direito penal, processo penal pela PUC, familiarista com atuação muito forte no combate à violência doméstica e Uhum. familiar, palestrante, escritora de 2 livros, Um Grito de Socorro e Direitos e Desafios. Para além de escritora, faço consultoria também em grandes empresas e palestras no combate à violência doméstica e familiar e também assédio moral e sexual, que é algo que é muito recorrente no mundo corporativo. Sou cofundadora do Limite do Amor. Fundei com mais 4 mulheres belíssimas, uma delas, a minha querida amiga Kate Koga, que de lá para Uhum. cá só cresceu o trabalho não só dela como da Koga Hipnose. De forma voluntária, mulheres se uniram para dar para outras mulheres o apoio, a informação, o apoio Uhum. terapêutico, o apoio jurídico e o apoio em acolhimento. Então, o grupo foi fundado, como você sabe, com esse escopo, e hoje ele é dividido por grupos. Então, tem o núcleo da assistência jurídica, do acolhimento e também terapêutico, onde você faz um trabalho belíssimo. É totalmente voluntário. Uhum. Mulheres que dedicam o que tem de mais rico, que é o nosso tempo, que não Verdade, tem preço, a verdade. cuidar, a levar, a assistir outras mulheres que estão numa situação, que estão em uma situação vulnerável. E dentro disso, na época da pandemia, nós tivemos procura, inclusive, do mundo inteiro. Você lembra, tinha mulheres brasileiras nos Estados Verdade. Unidos, em Portugal, que começaram a nos procurar. Então, nós começamos a fazer um trabalho muito mais virtual. E hoje, praticamente todos esses atendimentos jurídicos, terapêuticos e de acolhimento são virtuais, porque isso nos permite levar esse trabalho para um número muito maior de mulheres no Brasil inteiro. Nós temos voluntárias de todos os estados do Brasil, e nesse contexto a mulher nos procura através do Instagram, @o limite do amor, onde faz ali um pedido ou no link que tem na bio ou mesmo no privado. Uma das voluntárias vai fazer o contato e vai identificar qual o tipo de auxílio que essa mulher precisa. Às vezes, Kátia, a pessoa sequer nos procura, sequer sabe o que ela precisa, ela sabe que não está bem. Então, ali ela pode ter ao alcance dela um arcabouço grande para que ela possa sair do ciclo da violência. Através de terapias, como a Uhum. corre-hipnose sempre nos dá esse belíssimo trabalho de forma voluntária, através de advogadas que fazem também um trabalho primoroso de forma voluntária, solicitando medidas protetivas, acompanhando aquela mulher na delegacia e através de outras mulheres que fazem o acolhimento, porque muitas vezes as mulheres que chegam ao grupo Limite do Amor, elas não têm voz há muitos anos e o que elas Verdade. precisam mais é ser ouvidas. Então esse é o trabalho que a gente desenvolve no Limite do Amor, porque o amor sim tem limites, a gente vai discorrer sobre isso durante o nosso Sim, bate-papo. perfeito. E a gente também não pode esquecer que muitas dessas vítimas, né, os abusadores, que geralmente são os maridos, eles vão isolando ela da sociedade, dos amigos, dos familiares, no decorrer dos anos. Então, quando ela tá pedindo ajuda, ela está literalmente sozinha. Então, Sim. por isso que ela precisa dessa rede de apoio, Sim, né? é importantíssima a rede de apoio, Kátia, porque quando a mulher entra numa relação abusiva, no começo Uhum. ela sequer percebe que está numa relação abusiva, porque ela é muito sutil. Nenhum Verdade. agressor, violentador, seja namorado, parceiro, marido, já chega no primeiro encontro para bater na mulher. Caso contrário, ela não continuaria nessa relação. Ele no começo ele é gentil, ele é educado, ele é amoroso e aos poucos vai praticando isso que você falou esse isolamento da família, dos amigos, para que ela não tenha ninguém que possa
perceber as práticas que ele está tendo. É importantíssimo essa mulher perceber que existem sinais, eles existem. Nós muitas vezes não os percebemos. A natureza nos dá sinais de várias coisas, mas quando você está numa relação, os sinais são muito perceptíveis. Ocorre que as mulheres muitas vezes estão em uma situação tão vulnerável emocionalmente, estão tão debilitadas de forma que a autoestima está destruída realmente, e ela Isso não tudo. consegue entender que ela merece mais do que aquela relação. Verdade. E aí ela acaba ficando nesse ciclo de violência. Tudo bem. E eu gostaria que você explicasse para todas as mulheres que estão nos assistindo hoje, quais são alguns abusos que a gente costuma mencionar psicológicos, para de repente quem está assistindo falar assim: "Eu passo por isso". Então, o limite do amor, o grupo Limite do Amor, pode me ajudar ou me auxiliar nesse momento. Porque quando a gente fala abuso psicológico, a gente entende a palavra, o termo, mas algumas pessoas não entendem conteúdo que está dentro, dentro de emoções, palavras e reações que o abusador acaba aplicando dentro da vítima, que é a mulher. Olha, Kati, pode parecer clichê, mas muitas mulheres sequer sabem identificar o que é uma relação abusiva, muito menos o que Hum. é uma violência psicológica. Hoje, crime, inclusive eu escrevi o capítulo do livro onde eu estou como coautora, Mulheres, um Grito de Socorro, eu falo exatamente sobre a lei que veio para caracterizar violência psicológica, onde pode ser pedida também uma medida protetiva de urgência para que essa mulher cesse para essa mulher essa violência psicológica. Vou te dar exemplos práticos. A relação começou a desgringolar, esse agressor já começa as práticas dessas violências e normalmente são as psicológicas. Depois é que vai evoluindo. Com a psicológica é muito comum ele falar, onde você, no começo, onde você vai com esse batom? Não ficou bem em você? Nossa, achei essa saia muito curta. Nossa, você vai com esse vestido? A segunda ou terceira vez, ele fala assim, esse batom está ridículo. Comigo você não sai com esse vestido. Onde você pensa que vai ridícula desse jeito? Você tá gorda. Quem você acha que vai te querer? Eu te amo assim mesmo, mas você está péssima. Não quero que você saia com a sua amiga. Ela vai ficar enchendo a sua cabeça a respeito da nossa relação. Você não vê que ela é uma pessoa que não traz benefícios para nossa relação? Você não vê que a sua mãe é uma pessoa que influencia você contra mim? Isso faz mal para o nosso casamento, para afastá-la da família e dos amigos. E isso vai aumentando, aumentando. E aí, quando a mulher não atende aquilo que ele pede, aí ele começam as agressões verbais. Você é burra. Você nunca estudou. Mulheres capacitadíssimas que estudam, assim, você fez uma faculdade, mas você colou. Você não teria capacidade de se formar. Você é incapaz de ser mãe, ser esposa, ser dona de casa. Eu chego, você não é capaz de fazer um bom jantar, esse jantar tá uma porcaria. E aí vai evoluindo e começam as batidas, às vezes não é físicas ainda, batidas fortes, por exemplo, no armário onde a mulher está próximo, Pra quebra impressionar para até, né? pressionar, fecha as gavetas com brutalidade, a quebra de objetos perto dessa mulher, quebra de copos, espelhos, coisas que assustem aquela mulher, que ela fique em Uhum. temor. E aí avança, se a mulher não sai, isso vai avançando, vai escalonando cada vez mais violência e chega aí na violência moral, xingando essa mulher em público, mas é no público restrito, porque normalmente Uhum. esse abusador, ele mantém a carinha, a imagem de um bom menino. Então ele Sim. escolhe Grande aonde. manipulador, né? Exato, ele escolhe É. aonde ele vai perpetuar essa violência contra essa mulher. É o núcleo onde ele se sente confortável. Aqueles amigos que também são machistas, que apoiam e que acham que e ainda apoiam e falam assim: não, é isso mesmo, mulher tem que ser subjugada. E aí escalona então para a violência física. Tapas, puxão de Um cabelo, aperto às um vezes, né? aperto, beliscão. Outros usam mecanismos para não deixar marcas, tem regiões do corpo onde não deixa marca, na sola do pé. Um Recentemente puxão de recebemos cabelo, né? puxão de cabelo. Recentemente nós recebemos uma vítima onde ele usava um bastão enorme e dava na sola do pé, porque não deixa marca. Sério. Ela não conseguia sequer apoiar os pés no chão, não conseguia sair de casa, porque ela Inclusive não para conseguia andar. impossibilitar ela de De andar. andar. Aí começa a tirar dinheiro Meu dessa mulher, a Deus! violência patrimonial.
Inclusive, isso acontece com mulheres muito bem financeiramente, algumas delas ganham até mais do que esse abusador, mas ele tira dessa mulher a responsabilidade do dinheiro e ele começa a administrar como ele bem quer. E muitas vezes, quando essa mulher termina essa relação, ela é devedora, porque ele contraiu dívidas em nome do casal, etc. Aí, a parte mais séria, quando essa violência física não é cessada, a mulher não pede uma medida protetiva, não denuncia, muitas vezes a violência escalona para o feminicídio, que é o que a gente chama a morte anunciada, em razão por ser mulher. Nossa, muito bom essa explicação, porque a gente tem certeza que o nosso público que está assistindo pode se identificar, né? Sim. Nós estamos falando com muitas mulheres aqui no dia de hoje, né? E eu queria que você me explicasse quais são os direitos da mulher dentro da medida protetiva. Medidas protetivas salvam vidas. Uhum. Quando uma mulher tem alguma dessas práticas que eu acabei de citar, inclusive uma também muito comum que não posso deixar de referir é o homem pedir para a mulher deixar de trabalhar para ficar só à disposição dele. Inclusive essa prática, a prática patrimonial, a prática psicológica, a mulher pode pedir uma medida protetiva de forma eletrônica, que foi um avanço depois da pandemia. Na pandemia, teriam que ir na delegacia fazer um registro de ocorrência. Com a pandemia, foi possibilitado, e hoje, até hoje, a delegacia eletrônica. Então, é só a mulher jogar no Google delegacia eletrônica, vai aparecer o site da Secretaria da Segurança Pública e vai colocar os dados dela. É muito intuitivo, muito simples. Tem um campo, inclusive, que vai ser perguntado se tem provas. Então, se a mulher já tem vídeos, e hoje essas provas, mulheres, são muito fáceis, gravem. Conversas pelo WhatsApp, onde o homem muitas vezes fala para essa mulher: você é uma burra, você é uma estúpida, e Uhum. por aí vai. Tudo isso serve para essa mulher provar Que a bom. prática da violência doméstica psicológica. Ela Uhum. enviando tudo isso, isso vai para uma central e é distribuído para uma delegacia próxima à região dela. Se essa mulher pediu uma medida protetiva e conseguiu mandar provas que convençam esse juiz a conceder a medida, essa medida protetiva já será concedida. Tem medidas para serem concedidas em até 48 horas, mas tem medidas concedidas até antes, porque é uma Que medida de bom. urgência, o próprio nome já diz. Uhum. Essa medida de proteção, como o nome diz, é para proteger essa mulher da violência que ela está sofrendo. Então, o juiz pode determinar que essa mulher, que esse agressor seja afastado do lar, cancelar procurações se ele está vendendo o patrimônio dessa mulher, violência patrimonial, Uhum. impedir que ele se aproxime dessa mulher, e aí pode ser 100, 200 metros, impedir que ele contate os filhos, a depender do contexto que está sendo praticada essa violência, porque às vezes essa violência é diretamente com os filhos. Não podemos esquecer que, mesmo quando é com a mãe, a maioria dos filhos sofre essa violência de forma indireta, muito Verdade. fortemente, com danos psicológicos, que você sabe muito melhor que eu, Sim. seríssimos, e também pode acontecer desse homem ter que se afastar do lar em forma imediata. Então, essa Uhum. medida protetiva, hoje, impede esse homem também de procurar essa mulher de forma digital, que é um tipo de violência psicológica seríssima, o stalking, onde ele fica perseguindo essa mulher mesmo após a cessação do contato físico. Então ele Uhum. vai lá na rede social, Kati, Ele e ele ameaça ali, ele né? ameaça, e ele comenta. Essa mulher Uhum. faz alguma postagem, ele faz comentários intimidadores para essa mulher, porque ele sabe intimidades dela. Sim. Ele manda no privado: se você postar, fizer essas postagens, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Manda 200 e-mails por dia, manda Meu trocentos Deus. WhatsApps É por para abalar o dia. Para psicológico abalar mesmo. o psicológico, exatamente. Então, essas Uhum. medidas protetivas impedem esse agressor dessa prática digital também, dessa Uhum. perseguição nas redes sociais. Essa medida protetiva, após ser concedida e ele cientificado, se a for descumprir, haverá a prisão por descumprimento de medida judicial. E É é sério, a lei ali, ela é realmente forte ali, sim. né? Quando uma mulher tem deferida uma medida protetiva em seu favor,
ela vai receber um aplicativo, e aí eu faço um apelo para todas as mulheres que nos escutam que estão com medidas protetivas. Baixem o aplicativo. Toda mulher vai receber um aplicativo. Os nomes dependem da cidade e do estado que essa mulher se encontra. Mas é cedido esse aplicativo quando vem com a medida protetiva. Baixem esse aplicativo, por quê? Importante essa informação. Quando o agressor descumprir eventualmente essa medida, é só essa mulher apertar no aplicativo, isso vai chegar ou para a GCM ou para a PM, a depender do estado e da cidade, com todos os dados da vítima, do agressor e o Uau, local onde ela se encontra. Então, não é sabia. enviada uma viatura ou da PM ou da GCM, que é Inclusive, deixa eu até te fazer um corte, perdão, mas eu vi recentemente na rua passando um carro de polícia específico para, acho que é Lei Maria da Penha que chama. Patrulha Maria da Penha, Isso, que é esse trabalho que eles eu fazem. achei sensacional porque eu nunca tinha visto. Exatamente isso, Kátia. Essa Patrulha Maria da Penha é que eu falei para você. O nome vai Uhum, depender da cidade onde está essa mulher. Aqui em São sim. Paulo e região do ABC é Patrulha Maria da Penha. Justamente se a mulher apertar nesse aplicativo, essa patrulha vai imediatamente até essa mulher Muito bom. para dar voz de prisão para esse agressor. Não só faz isso quando é descumprido, mas essa patrulha passa várias vezes, liga para essa mulher, manda mensagem, Uhum. como é que está? Está tudo bem? Essa medida está sendo cumprida? E, logicamente, na tentativa de que essa mulher sinta que tem um apoio e dizendo assim para ela, ó, não está sozinha. Se você precisar de alguma coisa, nós estamos com você. Então veja a Bom, importância dessa que mulher bom. pedir medida protetiva. Agora, o que nos choca é que muitas vezes a mídia nos leva a pensar que que a medida protetiva não salva vidas. Só que Uhum. 80%, isso foi uma pesquisa que saiu recentemente, das mulheres que morreram em razão do gênero, ou seja, por feminicídio, elas nunca tinham pleiteado uma medida protetiva. Ou seja, a maioria não pede medida protetiva que vai a óbito. Se você me falar, Uhum. tem mulheres que já morreram mesmo com a medida protetiva? Sim, tem casos e registros de tais. Muitas vezes, não quer dizer que sejam todos os casos, não vamos generalizar, Uhum. mas muitas vezes essa mulher é seduzida por esse agressor através dos filhos. Você é mãe, assim como eu, você sabe que o que é mais caro para nós é os nossos Com filhos. certeza. Então esse agressor usa dos filhos para dizer para essa mulher: estou com saudade dele, não é possível que você me afaste dele, eu não vou te fazer mal, eu só quero matar saudades do meu filho. E essa mãe com o coração saltitante, porque realmente o Uhum. pai vai ter o contato com o filho, baixa essa medida protetiva, baixa essa guarda e permite o contato dela com o agressor. E é muitas vezes nesses contatos que a mulher vem a óbito, Kátia. Nossa. E eu tenho uma dúvida, né? Na verdade, assim, me corrija se eu estiver errada, né? Se eu não me engano, quando o homem tem essa medida protetiva, a mulher tem esse processo acontecendo judicialmente, acho que implica até mesmo no currículo dele quando vai procurar emprego. Se eu não me engano, eu acho que isso também complica, né? Quando ele está procurando emprego, vai fazer uma entrevista de trabalho. Eu acho que, pelo que eu entendi um pouco, pelo que eu vi, aparece, né, para as empresas que ele está passando por um processo de agressão contra uma mulher. Isso é verdade? Kátia, é o seguinte, no Brasil, ninguém pode ser considerado culpado se não tiver trânsito julgado. É assim que Uhum. funciona a legislação brasileira. Entretanto, na Lei Maria da Penha é tão sério os casos de abuso, quando esse homem tem uma medida protetiva em seu desfavor, de afastamento, seja do que for, isso é comunicado ao IRGD. Para quem não sabe o que é o IRGD, é o registro, é onde fica toda a nossa certidão de nascimento, onde pega a Uau. tua certidão de nascimento, o teu RG, tudo o que acontece com o cidadão a nível cidadão com o Estado está registrado ali. Então, logo que há a concessão dessa medida protetiva de urgência em desfavor desse Uhum. agressor, é expedido um ofício ao IRGD para fazer constar que ele está respondendo por um processo de Lei Maria da Penha. Se uma Uhum. empresa pedir antecedentes criminais, sim, vai ficar constando que ele está respondendo a um processo por Lei Maria da Penha.
A consulados, por exemplo, dos Estados Unidos também pede. Então, se tiver lá Muito bom. uma resposta a uma acusação a um processo de Lei Maria da Penha, com certeza esse homem poderá não conseguir o visto para os Visto. Estados Unidos. Mas tem outras limitações também, tem juízes que determinam que ele não se afaste do país, que ele esteja impedido de sair do país, tem N, eu citei apenas algumas porque são as mais comuns, mas o juiz, a Uhum. depender daquele caso, ele tem como coibir, como impedir que esse homem tenha alguma prática que afete diretamente essa mulher. Isso é muito bom porque vai trazer uma inibição com Sim, todas essas informações que você está trazendo hoje. Nós sabemos que homens também estão assistindo a gente e mulheres também. E também sabemos, né, que a gente está falando aqui das vítimas, das mulheres, mas também tem mulheres que agridem psicologicamente, fisicamente os homens. Então, todas essas informações estão chegando com uma maior clareza para todos que nos para assistem. todos que nos assistem neste momento. Uma outra dúvida que eu tenho: existe abuso sexual dentro do casamento? Ah, essa pergunta, Kati, é muito importante. E Uhum. conhecimento é a única coisa que nos salva, você tem toda a razão. Só pegando o gancho do que você falou agora há pouco, até para esclarecer, a Lei Maria da Penha ampara a mulher, mas também relações homoafetivas, para aquela pessoa que se diz a Entendi. relação, dentro daquela relação, a pessoa que se diz como a pessoa mais frágil da relação. Então é Tá. importante você ter falado isso, que isso é muito importante. Em relação à violência sexual, sim, a violência sexual, muitas pessoas acreditam que é só a violência sexual forçada, ou seja, o estupro, Uhum. não é. É violência sexual, por exemplo, o companheiro, o namorado, o marido que impede essa mulher de tomar anticoncepcional, que obriga essa Hum, mulher a praticar um aborto. É violência sexual quando esse homem pratica relações sem proteção. Essa mulher avisou, eu não vou ter essa relação sem o preservativo. E ele força essa relação sem preservativo, isso é uhum. violência sexual. E dentro do casamento, tudo isso está inserido. Até porque isso daí não é uma certidão de casamento registrada no cartório que vai Uhum. impedir a violência. Então, a violência que eu acabei de citar, forçada, ou algum tipo de violência como essa, expor essa mulher, por exemplo, à prática de atos sexuais na presença de outras pessoas, isso também é comum. Uhum. Fazer filmagem dessa mulher com outros homens, forçar essa mulher a ter relação sexual com outros homens, filmando, isso também é violência sexual. E essa prática pode se dar com o namorado, com o marido, com o companheiro, com um evento casual, com um date, como se diz agora. Uhum. Qualquer um desses homens, seja namorado, companheiro, marido, está praticando crime sexual contra essa mulher e vai responder pela Lei Maria da Penha contra Perfeito. essas práticas sexuais. O estupro dentro do casamento é estupro, porque a vida sexual da mulher é de escolha dela. Sim. Qualquer ato sexual, seja ele qual for, de contato físico ou não, é a mulher que tem que dizer sim. O homem Uhum. que forçar esse sim está praticando, a depender, um estupro, sim. Então, cuidado, meninos, principalmente jovens que ainda não têm essa consciência, É roubar melhor. beijo, como nós falávamos aí nos nossos tempos lá atrás, Salada mista, né? hoje isso Não pode pode. ser Sim. caracterizado uma prática sexual, um crime sexual contra essa mulher. Então, os Uhum. meninos têm que ter cautela. Por que eu falo tem que ter cautela? Porque eles vêm de uma educação que às vezes não entendem que a mulher tem que ser respeitada como homem. Verdade. Eles veem a mulher como um objeto de desejo. Eu uso Uhum. quando eu quero. É tão enraizado isso, Kate, que muitos pais levam os filhos para a primeira relação sexual com uma profissional do sexo. Uhum. Ele está dizendo para aquele menino exatamente para que serve a mulher, no conceito dele, para te dar prazer. Ele Sim. está alimentando, potencializando essa crença de que nós mulheres somos objeto sexual de desejo do homem para ele usar quando ele quer. Se eles Verdade. crescem com esse pensar, Kate, como é que o menino chegando na sua adolescência, que os hormônios estão lá no topo das alturas, Uhum. como que ele vai controlar esse impulso se ele teve uma adolescência, uma infância, disseram para ele que a mulher era objeto de desejo sexual? Entende? Verdade.
por que que a sociedade é tão responsável, por que que os pais são tão responsáveis por essa reprodução de machismo que nós vimos praticando há décadas, há milênios, e Isso. hoje temos essa consciência, Uhum. precisamos parar. Talvez na época dos nossos avós, bisavós, isso não fizesse tanto mal, porque não havia sequer esse conhecimento, o mal fazia, só que não se tinha essa consciência do dano que isso causa. Você sabe muito bem que você atende muitas mulheres para terapia abusadas sexualmente, e eu tenho exemplos de mulheres do grupo do Limite do Amor que você atendeu, que tiveram um resultado brilhante, mas você sabe o quão é difícil cuidar Uhum. dessa mulher, tratar dessa mulher após ela vir de um abuso sexual. Eu vou aproveitar até o seu gancho quando você comenta que esses meninos são levados pelos pais, né, para praticar uma relação sexual com profissionais do sexo. Inclusive, você imagina a cabeça desse menino em questão de comportamento olhando para sua mãe depois? Cadê o Exatamente, respeito, né? E exatamente. ali, às vezes, até morre o respeito e a admiração. Até morre aquele sonho que ele tinha na mente, né? De achar que os pais tinham um casamento feliz. O que era um casamento feliz? Ou o que é um casamento feliz? Exato, Aí exato. ele se torna o quê? Ele vai se tornar uma pessoa carinhosa com o pai, com a mãe, respeitando as mulheres lá fora, respeitando os seus relacionamentos? Não. Vai partir, provavelmente, para um comportamento no qual você mencionou aqui até agora. É exatamente isso, É um Kátia. caminho ali desvirtuado. É um caminho desvirtuado. E justamente por isso Uhum, nós dizemos, e eu defendo muito isso, de que a violência doméstica contra mulheres não afeta só as mulheres, uhum, afeta toda uma sociedade, porque você acabou de bem citar. Isso vai permear a cabeça desse menino, que amanhã terá dificuldade uhum, nas suas relações também, porque ele aprendeu essas relações desrespeitosas com a mulher. E outra questão também, Kate, que é extremamente importante, que nós também fazemos, nós, sociedade, eu me incluo, faço parte dela, uhum, quando nós falamos para esse menino desde pequeno que ele é o cara, ele é o inteligente, ele é o poderoso, e falamos para a menina que ela é bonita, que ela é linda quando ela tem alguma coisa assertiva. uhum. Então nós dizemos para essa menina, seja submissa, e falamos para esse menino, você é o top das Ele galáxias. pode ser até mais novo, inclusive, né? Exato! Mas ele é o melhor. É o melhor. Ele cresce Uhum, com a sensação de que ele tem poder sobre as mulheres. Inclusive, os irmãos são tratados de forma diferente, menino e menina, mas ele uhum, vê a figura materna muitas vezes sendo abusada pelo pai, ou seja, a mãe é submissa, ele faz uhum. isso com a irmã, e aí ele cresce acreditando que ele tem poder sobre a figura feminina. Mas também falam para esse menino, Kate, que ele tem que dar conta da família. E esse menino, quando chega lá na sua maioridade, não consegue, porque hoje não é fácil, você sabe. E aí ele não consegue trazer aquilo que falaram para ele, que era a manutenção da família, e ele começa a ter problemas seríssimos de se relacionar com o mundo. E Uhum. muitos deles até ao suicídio. Então, veja como é prejudicial o machismo na sociedade. Não é. Claro que nós somos as mais impactadas, Uhum. mas os meninos e os homens Eles também também sofrem pagam um e preço alto, também né? pagam um preço alto por isso. Uhum. Então, o machismo é prejudicial para a sociedade. É um mal que causa para todos e todas. E por isso nós temos também que parar de falar, e eu falo nós, porque muitas mulheres também assim dizem, que falar dos direitos das mulheres ou falar do direito da igualdade, termos esse bate-papo que a gente está falando é coisa de mulher, não é coisa de mulher. A violência doméstica e familiar é Uhum. coisa da sociedade, é um mal para a sociedade, está permeando de forma negativa a sociedade. Não podemos esquecer as crianças que crescem em lares que praticam a violência doméstica praticamente todos os dias, eles vão crescer e Uhum. reproduzir essa violência nas suas famílias. Então, nós estamos proliferando famílias violentas, e isso é um dano para toda a sociedade, Principalmente psicológico, né? principalmente Eu vou psicológico. mencionar aqui alguns exemplos que muitas pessoas vão se identificar. Vamos falar um pouco de machismo. Eu duvido que na casa dessas pessoas que estão nos assistindo a gente, que tem de repente o irmão, né, e a irmã, a menina ganha o quê quando é criança? Boneca? Fogão, Fogão?
né? E o menino vai ganhar o quê? Um carrinho, um Avião. avião, né? Por quê? Ele vai ter ali uma diferença de brinquedos. Então a gente começa a entender que o comportamento, que de tudo que nós estamos falando aqui, começa desde berço. Esse tipo de Começa. comportamento. Um outro exemplo, né? A criança chega para o pai e tá com algumas dúvidas escolares e vai pedir ajuda para o pai. O que que o pai geralmente faz? Pergunta Pergunte para à sua sua mãe, mãe. não é verdade? É exatamente assim. Aí, de repente, a criança vai na mãe e fala: Mãe, eu preciso de dinheiro. Pede para o seu pai. Ou seja, o É, dono do dinheiro é o seu é o pai. seu A pai. cuidadora, a que ensina é a sua mãe. É isso aí. Mas é muito mais profundo, Kati. Você sabe que quando você dá um brinquedo para uma criança, não é só lazer. Você, como psicóloga, sabe muito mais Uhum. do que eu de que nós estamos desenvolvendo lados cognitivos da criança quando você estimula elas com um avião, com um carro, com uma boneca, com um fogão. Eles estão desenvolvendo o lado cognitivo. Quando você dá amplamente para o menino avião, carro, games super sofisticados, você está Uhum. desenvolvendo nesse menino capacidades muito mais aptas a trabalhar na questão de tecnologia, engenharia e etc. Para a menina, quando nós damos lá o fogão e a bonequinha, ela está desenvolvendo muito mais o seu lado cuidadora, cuidar da boneca, O fazer a comida. zelo. Então veja como isso é enraizado para lá na fase adulta haver a decisão, o que eu vou escolher fazer. O menino está muito mais apto a escolher qualquer profissão, porque ele teve desenvolvimento para isso, e a mulher Uhum. não teve esse desenvolvimento ainda. Então, isso não é só machismo, isso afeta profundamente a sociedade, e aí nós temos ainda profissões que as mulheres ainda se sentem temerárias em escolher. Claro que nós já temos pilotas de avião, que eu acho Verdade. bárbaro, mas ainda são poucas para Uhum. a relação que tem em relação aos homens. E se a mulher tiver competência, e temos mulheres muito competentes, tem que estar lá também. E não serem afastadas só pelo fato de serem mulheres. Verdade. Ao seu ver, nós mulheres temos uma voz de força e ativa diante a sociedade? Se a mulher soubesse a força, a coragem e a voz que ela tem, ninguém seguraria. Uhum. Mas muitas mulheres hoje em dia já estão ousando, como você, como eu, em se posicionar, em assumir esse papel na sociedade que é nosso por direito, que Verdade. tentaram nos tirar durante décadas, mas que a lei maior deste país, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, disse: homens e mulheres são iguais perante a lei. A partir Uhum. desse momento, nós não temos mais legalmente ninguém que possa nos afastar da mesma equidade. Entretanto, na prática, entre a lei e a prática existe um abismo. Por que existe um abismo? Porque, embora nós tenhamos isso assegurado, quando você vai para o mercado de trabalho, você não tem o mesmo tratamento equânime. Se uma Uhum. mulher e um homem vai disputar, por exemplo, uma vaga de emprego, quem é contratado primeiro com a mesma qualificação, o mesmo currículo, é o homem. E essa mulher, Uhum. estudos mostram que estudam mais do que os homens. Em média, 7,8 homem e 8 a mulher, anos. Ainda assim, ela é a última a ir para o mercado de trabalho, a primeira a ser demitida, e os desafios que ela encontra são imensos. Assédio sexual, assédio moral, faço palestras sobre isso nas empresas. E assédio No moral é tão mundo grande, né? corporativo é gigante, Kate. O que Verdade. essas mulheres sofrem para se manter nesses empregos, grandes empresas, grandes corporações que a gente acha que é perfeita, que é linear, Imagina. na hora que você vai ver os casos de assédio, são E o enormes. medo de denunciar, né? E o medo de denunciar, porque a maioria das vezes é essa mulher que está sendo assediada e que ainda vai para a rua. Sim. Então a mulher hoje tem voz, a mulher tem força, a mulher tem coragem, sim. Mas ela ainda tem que agarrar tudo isso no laço, na força, porque senão a sociedade lhe tira. Os homens, muitos deles estão assustados. Claro que nós temos homens que não são Uhum. machistas e muitos, assim como nós mulheres também somos, Sim. porque crescemos nesse mesmo lar machista que o homem Uhum. cresceu. Mas quando nós percebemos que nós temos esse padrão, nós procuramos mudar esse padrão. Agora, o que acontece é que muitos homens estão assustados. Por quê?
Como nós falamos agora há pouco, lá na infância você disse para esse homem, seja o cara. Se falou para essa mulher, seja a menina obediente e submissa. Quando chega na fase Uhum. adulta, hoje a menina tem que ir para o mercado de trabalho. Até porque o mundo exige, é caro viver. Viver com Verdade. a renda de um apenas é muito complicado. Então, Uhum. tem que haver a soma das duas rendas para poder ter uma vida melhor. E aí, quando você fala para essa menina que ela também tem que trabalhar, ela aprendeu a ser submissa. Isso já é um fator complicador. Uma E insegurança já uma foi gerado insegurança ali que é dentro dela. exato. E quando você fala para esse menino que ele era o provedor, deveria ser o provedor da família, e ele tem que aceitar na cabeça dele a Uhum. renda da menina, isso causa muitas desigualdades na relação, muita complexidade. Então veja como isso não é benéfico para ninguém. Mas Verdade. resumindo o que você me perguntou, a mulher tem voz, sim, agarre-a. Os espaços estão aí todos para vocês, rasgue-os se não os Olha aqui o abrir. nosso espaço hoje. Aqui nosso espaço hoje, talvez alguns anos Verdade. atrás não nos permitiriam a gente sequer fazer isso. Só tinham homens sentados aqui. Exato, até porque nós crescemos ouvindo o locutor, não falávamos locutora, o Uhum. radialista, o deputado, o presidente, o vereador, e hoje nós já falamos muito comumente, espero que cada vez Verdade. mais, a vereadora, a deputada, a terapeuta, a advogada. Então, Uhum. isso são espaços que nós vimos conquistando, mas ainda tímido para muitas mulheres. Então, a, Verdade. a, a mensagem que eu deixo para quem está nos ouvindo, você, mulher, abrace esse espaço, não tenha medo de rasgar se tiver que rasgar para chegar lá, porque o espaço é seu. Tenha, logicamente, conhecimento e capacidade, se capacite sempre para poder ocupar esses espaços com profissionalismo, porque Uhum. não é porque é mulher, não é isso que eu defendo, que tem que estar lá. Tem que ter a competência, certamente. Agora, se tem essa competência, agarre esse espaço, vá Verdade. atrás, lute por ele, não se aquiete, não se oprima, não se resguarde aquele lugar que quiseram nos dizer que era lugar de submissão. E se a gente for analisar, quando a gente muda um comportamento no qual nós mencionamos do machismo, vamos colocar que tem pais que já começam a trocar os brinquedos, deixa uma abertura maior, coloca uma igualdade ali dentro na educação. Então, o que que acontece com esse comportamento que a gente também enxerga muito hoje na fase adulta? Os homens também estão cuidando do bebê, né? Os homens também estão levando as crianças para a escola. Existem dois caminhos. Um comportamento leva para um caminho. Um comportamento de pais e mães dentro de casa desde criança. E o outro comportamento que eu estou mencionando agora tá levando esse pai para ir aonde? No mercado. De repente, esse homem tá indo para o mercado, por quê? Porque ele viu o pai dele indo para o mercado, porque foi ensinado isso para ele dentro de casa. Então, tem homens que sabem o que precisa comprar no mercado, e tem homens que precisam ficar ligando. O que que eu tenho que comprar? O feijão tá na frente. Eu não tô vendo esse feijão, essa marca aí e Eu tal, falei X. ontem sobre isso. Eu não tô vendo. E tá lá na frente, entendeu? Ele fica 1 hora pra fazer uma comprinha da semana, Sim, né? E tem sim. homens que chegam ali no mercado, nem ligam pra Com a maior mulher, facilidade. nem ligam. Sabe comprar ali a parte da horta, a parte das frutas, sabe comprar a parte do açougue. Por quê? Porque existe uma educação ali dentro. E essa educação faz toda a diferença. Porque essa criança que tá vendo um pai e uma mãe agindo dessa maneira, você imagina o que vai acontecer mais pra frente? Eu acho maravilhoso isso que você trouxe, Kati, porque realmente Uhum. você vê casais mais jovens, os mais um pouco mais Sim. renovê. Mas eu acho isso é bonito de ver porque a gente está vendo a mudança. Como é bonito esse homem Uhum. realmente participar dessas atividades que são dos dois, mas muito mais do que educação, eu diria, isso é independência. Eu criei um filho Verdade. homem e eu disse para ele o tempo inteiro que ele tinha que ser independente. Não dependa de ninguém para fazer nada. Aprenda a Uhum. fazer tudo. Então, nós mães também temos um papel relevante. Claro que a educação não é só responsabilidade das mães, é dos pais também, 50 por Uhum. 50, mas o que a gente observa na prática é que muitas vezes ainda é a mãe que dá a maior parte da educação. Tem um papel Sim. fundamental de dizer para esse menino que aquele papel, aquela função é de dois. Por que é de dois? Não é porque eu quero ser machista ou menos machista, não é por isso, Uhum. não. Eu não foi assim que eu ensinei meu filho. Eu falei para ele que é seu porque você sujou. Se você sujou, você deve limpar. Vai cozinhar porque você quer comer. Por que que eu tenho que Isso. cozinhar para você? Uhum. E aí, quando você faz essa pergunta para mim, ele para. Ele não sabe responder. Ele não é Uhum. você que quer comer?
Aprenda a fazer. Nós temos que ser Verdade. independentes. Nós precisamos criar meninos e meninas independentes, que Uhum. saibam e que façam e que tenham aptidão para fazer tudo isso que você falou, independente de estar ou não estar com alguém. Porque muitas vezes esses meninos são criados dependentes da mãe, passam essa dependência para a companheira, para a Uhum. namorada, e lá na frente eles acabam ficando em relações péssimas também. Relações onde há abuso também da menina para o menino, porque também acontece, Sim, e eles acabam aceitando isso porque eles são dependentes da comida, da roupa, da cueca lavada, do quarto verdade. arrumado, do tênis arrumado. Veja Uhum. como isso é ruim. Se nós ensinarmos a sociedade, a menina e ao menino a serem independentes, nós não precisamos falar de machismo, nós não precisamos falar de igualdade de gênero. Nós precisamos falar para esses jovens, para os meninos quando estão crescendo, que a responsabilidade da vida dele e da menina é dela. Se você Uhum. quer comer, obviamente você tem que aprender a cozinhar. Se você quer ter uma casa limpa, obviamente você vai ter que aprender a limpar. Ali, par. Se você quer ter filhos, você tem que assumir a responsabilidade da educação deles, porque eles vão Uhum. depender exclusivamente de você e da sua companheira. Quando você traz esse assunto para esse menino como sendo responsabilidade dele, ele começa a assumir responsabilidade na relação. Que hoje, na grande maioria, é a mulher que se sente responsável por manter um namoro e principalmente um casamento. Porque nós incutimos para essa menina desde muito cedo que o casamento era responsabilidade dela. Incutimos para ela toda essa responsabilidade de cozinhar, de arrumar, de manter a casa, de manter o casamento. E aí isso fica muito pesado lá na frente. Você vê homens flutuando, surfando numa relação e vê Verdade. mulheres sobrecarregadíssimas nessa relação. Então, quando nós entendermos, meninos principalmente, que a relação depende dos dois, há uma independência e tem que haver, e não é divisão de tarefas, porque cada um, divisão sim, não ajudar. Cada um tem responsabilidade. Muitas mulheres falam, ah, ele me Sim. ajuda. Não, filha, ela não tem que te ajudar. Nossa, ele lavou a louça Ele uma tem vez que por ter mês. obrigação de fazer, porque é dele, ele Uhum. não sujou, ele tem Uhum. obrigação de Ele não vai lavar. lavar, ele não vai sujar a louça uma vez por mês. Então, por que que vai lavar uma vez por mês? Se come todos os dias, ele tem Sim. obrigação de arrumar o que ele sujou. Claro que eu não estou falando, ai, cada um lava um prato, cada um faz a parte da sua cama. Companheirismo, né? Companheirismo, dividam as Companheirismo. tarefas. O que você tem mais Sim. afinidade para fazer? Ah, eu gosto mais de ir no mercado, eu gosto mais de arrumar as compras. Eu Uhum. não gosto de arrumar principalmente. Então divide, ó. Então você Uhum. arruma as compras, guarda, eu faço o jantar, você lava a louça. Se você fizer isso de uma forma natural, isso não fica pesado, nem fica uma carga, subcarga para ninguém, nem para o menino, nem para a menina. E assim, acontecendo tudo isso, qual que é o melhor resultado que a gente vai ter? Principalmente quando a gente começou aqui nosso podcast, a gente foi falando bastante do limite do amor, o que que essas mulheres estão ali buscando a gente, o que que elas estão passando psicologicamente, fisicamente. Quando a gente tem esse comportamento que estamos mencionando agora de companheirismo, é óbvio que não vai chegar a esse ponto. Isso é uma relação saudável, né, Kate? E é muito difícil a gente falar assim, que nem hoje dentro do consultório, o maior número de porcentagem, eu diria que 85% que procura ajuda dentro do consultório na coghipnose é problemas de relacionamento. Em todos os sentidos, né? Desde a parte psicológica, porque de repente não é respeitada, desde a parte da sobrecarga, que isso é gigantesco, né? Você tem que cozinhar, você tem que dar educação, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Essa mulher, ela chega assim, às vezes no final do dia, ela se sente esgotada Esgotada. psicologicamente e fisicamente. Ela é Uber dos filhos, ela tem que estudar pra prova, ela tem... Gente, e assim, se você perceber o número lá dentro, como tá aumentando das mulheres em depressão, ansiedade por conta de sobrecarga. Então, quando nós temos esse companheirismo, isso aumenta muito a saúde mental da mulher, do homem, a saúde do relacionamento, a saúde dos seus filhos e Sim. quem sai ganhando é todo mundo.
Sim, por isso que a terapia é tão importante, né, Muito Kati? Porque importante. se a mulher vem desses padrões, que a mãe já tinha essa sobrecarga, e ela assume muito mais essa sobrecarga, porque o mundo moderno hoje te exige mais atividades até do que Uhum. da nossa mãe, ela continua reproduzindo e chega uma hora que ela fala: "Não faz sentido eu ficar casada". E às vezes ela quer se divorciar até amando aquela pessoa. Mas ela precisa de um alívio, né? É isso. Mas quando elas vêm para terapia, Kati, o que que você percebe que acontece? Claro que cada caso é um caso, Sim, mas na sim. sua grande maioria, essas mulheres que procuram vocês para fazer a terapia porque estão sobrecarregadas, que estão com problemas na relação, seja qual for o problema, lá no final, depois de um tratamento, e isso a gente sabe que não são tratamentos Uhum. curtos, às vezes são necessárias Entre a psicanálise um pouco mais longo. longo, qual que é o desfecho que a maioria você percebe que tem? Bom, primeiramente é o que você falou, elas têm amor ainda pelo relacionamento, né? Então é lógico que a busca da terapia é para entender o que está acontecendo de errado, que ela está deixando essa sobrecarga, a sobrecarga acontecer. Então, dentro da terapia, ela vai entender que ela precisa colocar ordens, uma organização. Tá, Ela precisa ter voz ativa, porque ela não tem voz ativa nem com os filhos e nem com o nem com o marido marido. e nem com ela mesma. Um exemplo, o que que ela gosta de comer? O que que ela gosta de fazer? Ela não sabe, porque ela passa o tempo todo agradando o outro. Então, dentro da terapia, ela vai compreender os seus limites, o seu amor próprio e aquela voz de começar a ter mudanças diariamente dentro da casa. Então, ali, com certeza, quando ela tem alta, ela tem uma liberdade. E ela percebe que não é da noite para o dia que ela vai mudar o comportamento dos filhos, que ela vai mudar o comportamento da rotina do marido, que ela vai mudar tudo. Mas pelo menos dando o primeiro passo, já começa a fluir melhor a saúde mental e a sobrecarga começa a diminuir. Ou seja, vocês ensinam, até para quem está nos ouvindo entender o que Uhum. é uma terapia nesses casos, ensinam essa mulher a se fortalecer para ter essa voz que você disse que ela já não tem e começar, não a brigar, mas a fazer mudanças, às vezes pequenas, né? Sim, mas Até que que fazem a consegue. diferença, né? Que começa a fazer uma relação saudável. Eu sei que você fala muito isso no seu e-book. Você Muito. aborda muito esse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho. Inclusive, ele está aqui, ó, Eu queria que você presente com falasse a um pouquinho para gente. nós o que que essa mulher que está nos ouvindo, o que que ela pode se socorrer da leitura desse e-book para se beneficiar quando ela está vivenciando esse tipo de relação. Bom, primeiramente, todo o assunto que nós abordamos aqui no começo do relacionamento, da parte dos abusos morais, abusos psicológicos, abusos físicos, estão dentro do e-book. E o que é mais importante, eu não estou falando do presente, que é aquele momento que está acontecendo. Eu vou atuar e trabalhar dentro do e-book conhecimento do porquê que isso aconteceu. Qual foi o comportamento que você teve com os seus pais, teve com as pessoas em sua volta, que originou você ter este relacionamento, ter essa escolha? Então a gente sempre vai colocar no e-book o que a raiz de um problema, o que fez você ter o direcionamento deste relacionamento. E principalmente eu abordo 7 casos, onde eu não menciono, lógico, as vítimas, Claro, né? Mas eu coloco alguns casos de abuso sexual. Então a pessoa começa a entender que o abuso sexual, ele aconteceu primeiro na sua casa com abuso moral. Aquele abuso que a filha ou o filho viu o pai tratando mal a mãe ou a mãe tratando mal o pai. Então os abusos eles começam na infância. E ali automaticamente podem vir abusos sexuais em qualquer fase da infância também. Então ali vou começar a explicar a parte da mente. Por que que a mente me fez produzir esse comportamento? Por que que a minha mente me fez escolher e aceitar essa dificuldade e essa dor do relacionamento? Por que que eu só busco relacionamentos parecidos? Então o e-book está muito esclarecedor para você conseguir compreender a mente, compreender o comportamento e trazer essa ressignificação, essa mudança. E tem algumas pessoas que vão fazer a leitura e vão se identificar muito. muito. Como eu também sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo aqui agora e estão se identificando muito e principalmente enxergando uma luz no final do túnel. Nossa, Kati, parabéns por esse e-book. Eu tive já o prazer e o privilégio de ler e realmente adotamos E foi uma até das com. primeiras que Fui eu. das primeiras, eu tive, por isso que eu É tive o privilégio, verdade. é.
E nós adotamos o Uhum, e-book, inclusive, para muitas mulheres que nos procuram lá no Limite do Amor e que vêm com algum caso pontual que está descrito de uma forma muito clara e cristalina, e a gente pede para que ela leia o capítulo tal. Porque quando a mulher tem o conhecimento, a gente volta de novo para o conhecimento, ela tem a arma poderosa, e não é a arma de atirar, é a uhum, arma de poder trabalhar com aquilo que ela tem à disposição. E hoje a mulher uhum, tem uma gama enorme à sua disposição. uhum. Terapias, como vocês falam, fazem, hipnose, tem Ministério Público, tem Defensoria Pública, tem grupos de apoio, ONGs, Leis. leis, Lei Maria da Penha, Delegacia da Mulher, Uhum, que são a maior porta de entrada para a mulher se socorrer em caso de violência doméstica familiar. Claro que a gente quer que não chegue nesse ponto, mas verdade. se precisar, tem um leque enorme à disposição. Agora, se a mulher não tem conhecimento disso, Kátia, de que serve? Nada. Nada. Por isso que é tão importante uma leitura como a que você escreveu, como a que Uhum, você trouxe de presente para essas mulheres, para que possam saber quais os caminhos que tem ali à disposição e os danos também, que você fala sobre isso, uhum. quando não procura sair dessa relação abusiva, dessas amarras, desses grilhões da violência doméstica e familiar. Verdade. Inclusive, dentro desse podcast, quanto conhecimento estão chegando. Seja pelo e-book, seja pela terapia, seja pela lei, seja por tantas situações, né? Então, eu costumo falar que essa voz ativa que nós temos diante da sociedade, ela ajuda muito. Então, eu gostaria, estamos já finalizando, você acredita? Não, foi rápido. Inclusive, já deixo aqui um convite para outros temas, Miremos. porque nós temos muitos temas importantes para abordarmos nesse podcast. Será Como uma você disse, é honra. o primeiro de muitos. Primeiro de muitos, com certeza. Vamos levar conhecimento de qualidade para as pessoas. Verdade. Eu gostaria que você finalizasse no podcast, deixando um recado para as mulheres que estão passando por uma situação no qual elas estão muito se identificando neste momento e que elas possam buscar o limite do amor, que inclusive vai estar aqui embaixo passando, né, o contato do limite do amor e o seu contato pessoal profissional, pessoal não, profissional também. Kati, o que eu falo para as mulheres que estão nos assistindo é: procure não entrar em relações abusivas. Eu acredito, sim, muito mais na prevenção. Nós temos o arcabouço gigante jurídico à disposição da mulher, como eu citei aqui durante a nossa fala, mas o Uhum, importante é que essa mulher não chegue a usá-lo. O importante é que essa mulher tenha a consciência de que está numa relação abusiva e pare com ela antes de chegar em tudo isso. De forma que nós só conseguimos atingir isso com conhecimento. Lendo leitura de qualidade, como o e-book que a Kátia escreveu, fazendo terapias para entender quais as suas relações com a Kátia Hipnose, entrando no nosso grupo, arroba o limite do amor, procurando, pedindo informação: "Olha, eu estou passando por essa situação, realmente isso caracteriza um abuso?", porque muitas vezes a mulher entra nesse ciclo de violência, é prática mútua, o homem pratica, a mulher pratica, e ela já uhum. não sabe nem entender que tipo de relação é essa. Então, procure entender qual a relação que você tem. Isso está te fazendo feliz? Se está te fazendo feliz, eu não vou nem falar nada. Agora, se você não está bem, procure ajuda, você não está sozinha. Você tem um grupo de apoio, você tem N grupos de apoio que vão poder te ajudar a sair de uma relação doentia. Se você tem medo, se você tem vergonha, e tem, porque a sociedade critica, a sociedade não apoia, e muitas vezes a família também não apoia, por isso a importância de ter uma rede de apoio, não se afastar das amigas, não se afastar da família. Mas se você ainda assim tem medo, vá para um grupo acolhedor, como o Limite do Amor, onde a gente escuta com acolhimento, sem julgamento, que é a nossa filosofia. É acolhimento sem julgamento. Porque você já está numa situação tão sem voz durante tantos anos, não vamos esperar. E não vamos nós praticar a mesma Uhum. violência. E outra coisa que eu quero deixar também, Kátia, além da prevenção, que isso também tem a ver com os órgãos públicos, políticas públicas, para levar para as escolas educação para os meninos e para as nossas meninas, para que cresçam adultos independentes, sem dependerem de ninguém, sabendo o que é desigualdade de gênero, porque muitos não sabem. Uhum, E a outra coisa que eu queria também deixar aqui muito clara é: quando a mulher entende que realmente está numa relação abusiva e quer se libertar, não saia de uma e entre em outra. Faça terapia.
Verdade. Fortaleça a sua autoestima, porque caso contrário, você vai repetir padrão que você sabe que acontece tanto no limite do amor. Sim, A mulher sim. sai de uma relação totalmente desestruturada, não trabalha a sua autoestima, as chances de ela se envolver numa próxima muito doentia é muito grande. Uhum. Autocuidado, autoestima, se valorize, não aceite o não, vá atrás, abra portas, não permita que você seja destratada só por ser mulher. Abra esse mundo porque o mundo é seu. Na hora em que você entender a força que você tem, mulher, o mundo é uma porta aberta para você. Perfeito. E aproveitando, antes da gente finalizar, que o que você falou é primordial porque está no e-book. Você sai de um relacionamento fragilizada, entra em outro, aí que acontece aquela pessoa que você está se relacionando, por incrível que pareça, você buscou idêntico mentalmente, o comportamento também do primeiro, e ele aproveita toda a sua fragilidade e você cai de novo naquele ciclo repetitivo. Então, todos esses temas que nós abordamos aqui hoje, eu trato aqui na Cog Hipnose, junto com o limite do amor também, e todos esses temas também estão no e-book, no qual, caso a pessoa queira adquirir, está aqui embaixo. Finalizo com muito carinho, com Gratidão, muita gratidão, gratidão, o seu gratidão, tempo, a sua gratidão, presença. gratidão. Muito obrigada e finalizamos o podcast Coga TV.